Seja muito bem-vinda a mais uma live da sequência de princípios. Para quem não sabe do que se trata, é um pré-evento onde eu mostro os princípios, quase não saiu, os princípios para você chegar ao fim da candidíase e da síndrome fúngica. E para você que não me conhece, sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, terapia nutricional antifúngica e tudo que envolve um estilo de vida saudável. Não é mesmo? Porque depois vem a manutenção, e a manutenção só vem na nossa vida, na nossa existência, com estilo de vida dentro do possível, da sua realidade, daquilo que você deseja viver saudável. E hoje nós conversaremos sobre exames. Aqui, essa primeira parte da live, nós teremos duas partes hoje. Essa primeira parte eu vou falar sobre exames básicos, pensando em prevenção e manutenção do quadro de síndrome fúngica e candidíase. Depois, eu vou entrar ao vivo novamente com farmacêutico, microbiologista e especialistas em testes aí para identificar supercrescimento de micro-organismo no corpo. Então, ele é especialista nisso e vai tirar as dúvidas de vocês em relação aos testes que vocês já fizeram, aos exames que vocês já fizeram, ou se vocês não fizeram nenhum exame, se vocês têm alguma dúvida com relação a isso. Até porque, quando pensamos em quadro de candidíase, de síndrome fúngica, é visível, né? Então, a partir do momento que a mulher entende, o homem também, né? Porque aqui nós estamos conversando um papo um pouco mais feminino, mas o homem também. Quando você visualiza a sua pele, algum problema, e você tem um pouco de informação, você já assistiu, por exemplo, um conteúdo meu, você consegue identificar que aquilo ali tem alguma coisa de errado e que há um supercrescimento de alguma coisa no seu corpo. Não é necessário ver para crer, né? Você já está vendo ali, ver para crer no sentido de pegar um exame laboratorial, esperar esse exame chegar para você entender se há alguma coisa de errado aí no seu corpo. Então, se você percebe que sua unha, por exemplo, tem uma micose, que sua pele tem um pano branco, que o seu couro cabeludo está regado de descamação, de dermatite, de caspa, que o seu corrimento, há um corrimento que não é o corrimento, que na verdade é lubrificação natural vaginal, que vem com grumos, parte esbranquiçada, enfim, que você identifica ali que a candidíase está acontecendo. Então, para isso, nós não precisamos de exame de fato. Por isso que quando nós vamos no médico, o olhar clínico pelos sinais e sintomas, ele já olha e já te dá um diagnóstico ali. Então, há muitos diagnósticos que o padrão ouro é a partir de sinais e sintomas. Então, padrão ouro quer dizer que eu consigo dar uma precisão, um resultado diante daquilo que está na frente dos meus olhos. Então, por sinal e sintoma. E há outros diagnósticos que são necessários quando insiste o problema, que é necessário ver para crer, para entender que precisa ser feita alguma coisa no estilo de vida daquela pessoa, que é normalmente, principalmente as queixas gastrointestinais. Então, uma pessoa que vive com um quadro de diarreia, vive com um quadro de intestino que não funciona muito bem, abdômen estufado, tem alguma micose persistente, por exemplo, não melhora, tem algum problema de pele, e essa pessoa não consegue identificar os seus próprios gatilhos, e o médico que acompanha essa pessoa não consegue trazer o diagnóstico para ela, aí se faz necessário muitas vezes os exames laboratoriais, tá certo? E sobre exames, coloquem aqui, depois, como eu disse, a gente vai entrar aqui com farmacêutico, com microbiologista, ele é farmacêutico e não são pessoas diferentes, é a mesma pessoa. Coloquem aqui as dúvidas de vocês, de quais exames vocês já fizeram, para eu acompanhar e entender qual nível que vocês estão aí de autocuidado, para eu poder dar um direcionamento um pouquinho maior, tá bem? E são fases, mulheres, diferentes que você passa quando você está no cuidado do seu corpo, dependendo da sua faixa etária e dependendo do seu grau de síndrome fúngica. Por exemplo, quando você está no começo do seu processo e você não consegue entender se a demanda de energia que você manda para o seu corpo está alta demais, se está em excesso para alimentar, para facilitar o supercrescimento desses fungos, o exame mais básico que vocês conseguem fazer, e que é barato, inclusive para quem não tem convênio, e está ao alcance de todos e nem precisa de prescrição de profissional, você consegue solicitar pelo próprio site do laboratório, é você fazer a insulina, para saber se essa insulina está abaixo. Aí eu vou depois colocar aqui na tela, que vai ficar bem fácil de vocês guardarem e memorizarem essas informações, tá bem?
é o exame de insulina, hemoglobina glicada, eu vou explicar o que são esses exames, tá? E se necessário, para ver se está acontecendo algum processo inflamatório, alguma coisa no corpo que seja um pouquinho mais agravante, homocisteína. Eu vou passar exame por exame e vou explicar todos esses exames, que ainda tem outros, que é importante que vocês saibam para manutenção e não necessariamente para o começo de tratamento. São coisas diferentes, são fases diferentes. Começo de tratamento, eu estou vendo que há um problema, eu estou vendo que eu preciso fazer algo diferente, eu não preciso necessariamente esperar um papel chegar na minha frente para ter uma tomada de ação para começar a agir nutricionalmente. Eu estou com sinais e sintomas, meu corpo está apresentando que há algo de errado. Depois que eu já estou agindo, que eu já estou na fase de ação, que eu já estou colocando em prática a terapia nutricional, e eu vejo que tem alguma coisa que está um pouco mais lenta, que eu estou me dedicando e talvez eu não esteja colhendo os frutos que eu desejo. Aí nesse segundo momento, que normalmente é uma sugestão que seja pelo menos aí de 30 a 60 dias, é um segundo momento que é válido sim a coleta de exames. Se essa mulher acha que está se dedicando, pode ser homem também, mas aqui, como eu disse, nós estamos aqui conversando mais entre mulheres, mas o quadro de candidíase e de síndrome fúngica pode acontecer com homem também. E nesse segundo momento, nesses 60 dias, aí é válido coleta de exames. A pessoa, o que eu mais vejo e que eu vejo que é até sofrido, né? A pessoa, num começo de tratamento, nem começou a corrigir, aplicar terapia nutricional, já fez aquela bateria de exames, chega com um bloco de exames muitas vezes para querer tirar dúvida, tomando não sei quantos suplementos de uma vez, sem nem ter eliminado o biofilme de fungos. Isso é o jeito errado de começar. Porque antes existe toda uma base de regeneração que precisa ser feita, toda uma terapia nutricional que precisa ser organizada, que se você não tiver com isso organizado, não vai adiantar você fazer a coleta do bolo de exames e tomar 15, 20 suplementos ali associados a medicamento, que isso não vai resolver o problema. Isso pode até confundir se o funcionamento do seu corpo está adequado, porque você não consegue entender o que está dando certo, entender o que está melhorando de fato, por que está melhorando, por que eu estou consumindo aquilo e está melhorando. Por isso que a orientação, trago aqui para vocês, que depois de 30, 60 dias é um momento ideal para uma coleta, porque é um momento que você começa numa fase ali de lapidação. Opa, deixa eu ver os frutos que eu estou colhendo a partir do momento que eu plantei, semeei, estou cuidando e o que eu posso potencializar ali para eu fazer essa manutenção, essa reconstrução, depois entrar numa fase de manutenção e lapidação. E aí entra, como eu disse a vocês, primeiro o exame de insulina. Olha aí a Andréia falando que está um mês sem candidíase, maravilha. E aí entra o exame de insulina, porque insulina é o básico que você enxerga se a carga glicêmica da refeição de vocês está sendo suficiente para te nutrir ou está sobrando para nutrir a colonização de fungos que há no nosso corpo quando estamos em desequilíbrio. A colonização que eu digo, o biofilme, porque a colonização ela existe em todos nós. Então esse biofilme de fungo ele está sendo alimentado, está aumentando ou não está controlado? Está sobrando a carga glicêmica, está sobrando ou está no controle? Então, deixa eu explicar o que isso quer dizer. Quando a gente faz então vamos supor que por dia você faz 3 refeições aí na sua rotina. Então, café, almoço e jantar, um exemplo. E dentro do conjunto dos alimentos que você coloca no seu prato, há uma carga glicêmica, dependendo da mistura. Então, dependendo do que eu misturo ali, muda a carga glicêmica? Muda. Dependendo até a ordem que você come. Olha só que fantástico, né? Porque depende daquilo que você coloca primeiro na sua boca, a carga, o nível de absorção que o seu corpo entende. Opa, isso aqui eu tenho que aproveitar porque é a primeira coisa que ela tá mandando e eu não sei o que ela vai mandar na sequência. Sabe, os seus olhos estão vendo o seu prato e você sabe que você vai mandar várias coisinhas ali que você colocou. Mas o seu corpo, ele não sabe o que vai ser enviado na sequência. Então, a ordem que eu como, a garfada que eu como, então, se eu como primeiro o carboidrato do meu prato, então, o arroz, a batata, a mandioca, a mandioquinha, a batata doce, a farofa,
aquilo que fornece energia, se eu coloco a garfada primeiro na minha boca, vai ser diferente se eu colocar, por exemplo, o pedaço de proteína ou de leguminosas, para quem é vegetariano, que é o grupo do feijão, lentilha, grão de bico, tá certo? Então é diferente, o corpo responde diferente. E a pessoa que tem uma tendência a colocar alimentos que são fontes de energia rápida, primeiro, ser a primeira fonte de consumo ou ser a maior fonte de consumo, e essa pessoa não é fisicamente ativa, como por exemplo, imagina se eu passo o dia inteiro aqui sentada, igual eu estou conversando com vocês, e eu não faço muitos movimentos, só que toda vez que eu vou fazer uma refeição, é uma refeição que tem uma carga glicêmica alta. Então tem a presença de alimentos, que a absorção daqueles alimentos é muito rápida, porque são fontes de energia, e por conta dos nossos ancestrais, por conta da evolução da nossa espécie, o nosso corpo, por uma questão de sobrevivência, ele capta esses alimentos muito rápido para fazer um estoque, porque ele acha que a gente vai passar fome. A gente tem isso, essa predisposição, isso no nosso DNA, porque a gente já passou por escassez. Se você olhar 2 ou 3 gerações da sua família, por exemplo, a geração passada minha, dos meus pais, é uma geração de escassez. Então, quer dizer que o meu DNA já não tem mais isso, só porque eu tive a oferta de bisnaguinhas Ana Maria, salgadinhos, bolachas e tudo que é de energia rápida e de ultraprocessados na minha existência? Não, eu continuo carregando essa mesma predisposição lá do passado, com a diferença que eu ativei alguns outros genes que eles não ativaram, porque eles não tiveram contato com esses alimentos desde a infância. São momentos diferentes, cargas diferentes, histórias diferentes. Apesar de 50% do DNA ser pai e mãe, aquilo que eu ativo conforme eu vou vivendo é o que vai dizer como que eu vou me comportar como ser humano, se eu vou ser um ser humano com saúde ou se eu vou ser um ser humano com doença. E voltando ao nosso prato, a carga glicêmica, coloquem aqui nos comentários se está conectando o que eu estou falando. Sheila, está conectando, estou compreendendo, estou entendendo o porquê do exame, porque eu vou explicar o porquê do exame, tá certo? E a partir do momento que eu coloco essa mistura de alimentos que a combinação, a carga glicêmica fica muito alta, então a fonte de energia fica muito alta, começa os fungos a sorrirem, ficarem muito felizes, porque está sobrando energia, e se sobra energia, isso mostra que está muito fácil a vida para eles. Então não é no carb, não é zerar carboidrato, é entender essa questão da combinação, eu ia falar comunicação, da combinação aqui no prato. E isso faz com que dentro do seu corpo, esse poder de absorção, ele seja interferido. Se você faz um prato só com fonte de energia e não tem mais nenhum alimento ali, que seja fonte de gordura, que seja fonte de proteína, que seja fonte de alimento regulador, o índice glicêmico, porque aí é um alimento isolado, né? Então, estou comendo um alimento isolado, vamos supor, eu como uma porção sozinha de batata frita. Então, estou ali me deliciando da batata frita. Então, o índice glicêmico, porque não tem outros alimentos misturados, exceto a gordura ali que foi feita para fritar batata, o índice glicêmico disso é muito alto. Então, isso com o tempo vai impactar na tua insulina, tá? Então, vai fazer com que a sua insulina ela vá ficando mais alta. E a sua hemoglobina glicada, que é um outro exame que pode ser feito, por que a insulina vai ficando alta? Porque o seu pâncreas ele começa a cansar, depende de quantas vezes você faz isso. Uma coisa é a gente, faço isso de vez em quando. Outra coisa é todas as refeições serem refeições com uma carga glicêmica muito alta. E, consequentemente, essa carga glicêmica muito alta vai chegando uma hora que o teu pâncreas vai falando assim, nossa, tá difícil aí a vida, todo dia assim. E isso acontece não necessariamente só com pessoas que estão com gordura na região do abdômen. Isso pode acontecer com pessoas que você olha e fala assim, essa pessoa é uma falsa magra. Tá? Como, por exemplo, no meu caso. No meu caso, em 2017 eu estava 8 quilos acima do meu peso, mas se eu olhava pra mim, era praticamente igual ao que você vê hoje. Porque a distribuição de gordura no meu corpo, coxa, quadril, era muito acentuada. Apesar de ter gordura visceral, mas eu não ter o abdômen aumentado. Se eu olhava, era normal. Mas era uma falsa magra. Estava ali dentro de um processo de 8 quilos estocado e contribuindo para que a minha insulina ficasse alta. E isso favorece
quadro de candidíase e de síndrome fúngica. Fungo oportunista precisa de nutriente. O fungo compete com o aproveitamento de nutrientes que você ingere. Então, tudo aquilo que a gente consome, quando estamos vivendo um quadro de candidíase e de síndrome fúngica, uma parte daquilo que você consome não vai para você, vai para o supercrescimento. Quando eu falo supercrescimento, é a candidíase, a população de fungos, tá? E com o tempo, com a fase de eliminação, conforme você elimina esse biofilme de fungos da forma correta e regenera o seu corpo, você controla isso. E por isso que as vontades exageradas e os vícios vão diminuindo. Não dá para uma pessoa que está com um quadro de candidíase de síndrome fúngica, o profissional virar para ela e falar, olha, isso aí, ó, você tá comendo demais, corta isso daí para sempre, para de comer isso que vai resolver o seu problema. Não é assim que funciona. Porque a vontade, a necessidade de ingestão não está vindo do seu corpo de forma que você consegue controlar isso. É o que vive dentro de você que controla isso. É o eixo intestino-cérebro, é a comunicação do eixo intestino-cérebro. Então são os bichinhos que vivem dentro de você que estão comunicando essa mensagem de vício, essa mensagem de vai lá, come mais, essa mensagem de, olha, você precisa comer mais alimento de energia rápida porque baixou aqui a tua glicose. Mas você acabou de comer, vamos supor, acabou de comer dois pães, um exemplo, como que eu já tô com vontade de comer o alimento de novo? Porque você tem pico, né? Você tem um pico de energia, baixa essa energia, só que essa baixa de energia não é porque foi só para suas células, para o funcionamento do seu corpo. Foi uma parte dessa energia para os fungos. Então, os fungos se aproveitaram disso. E os fungos começam a comandar essa necessidade de você mandar mais. Então, você acha que é você que controla. A gente tem a inocência, né, de achar que a gente tem os nossos... eu que quero comer isso aqui, eu que estou com vontade. Mas não, é o que vive dentro de nós que muitas vezes comanda o que a gente quer comer. E quando a gente está em caos, em desequilíbrio, em desordem, com infecções de repetição, isso mostra que essas tendências, esses vícios estarão muito mais aumentados, tá certo? Então, o exame de insulina, ele entra aí exatamente para equilibrar, para te mostrar se isso está equilibrado. Precisa de fato fazer para sentir isso? Não. Muitas vezes, olhando a rotina, olhando o que você está fazendo, olhando a organização do seu prato, isso já mostra se você está com uma insulina equilibrada ou não. Tá? O exame é muitas vezes para... eu tô vendo aqui, tá legal, tô dentro da minha manutenção. E esse nível de insulina, ele precisa estar ali abaixo de 7. Então, vem lá dentro do parâmetro do exame, vem uma curva, você vai perceber uma curva que eu digo, um valor de referência que é muito amplo. Todos os exames vêm com um valor de referência amplo. Então, vem o mínimo e o máximo. Aí você olha, eu tô aqui, né? Tô dentro, o máximo um exemplo, o máximo é 26 e o meu deu 15. Tô saudável, tô dentro do parâmetro que é saudável. Mas lembra que o mínimo é 2. O mínimo é 2, o máximo 26, isso aqui é um exemplo, tá? Não é real. O máximo é 26 e você está com 15. Você está mais próximo, né? Você está aumentando, você não está mais próximo do mínimo. Você vai estar mais próximo ali do máximo. Então, de fato, você não está saudável. Você está dentro de uma curva, de uma média populacional, que talvez para o funcionamento do teu corpo, aquilo já está te mostrando um adoecimento. E por quê? Porque a Sheila está falando e o papel está falando? Não, porque você está com sinais e sintomas. Conectou? Então, mesmo você olhando o papel e você está dentro dessa curva que é extremamente ampla, que é de 2 a 26, e aí você vai lá e está mais próximo do máximo. 7 é um valor verdadeiro, Roberta. E você está mais próximo do máximo. E aí você recebe a orientação muitas vezes de um clínico, alguém que você passou em consulta rapidamente. Isso é o quê? Uma média
que para você não funciona. Essa média próxima ali do máximo, para você não funciona. E por quê? Que a Sheila tá falando? Não, porque você está com sinais e sintomas. Você está com a candidíase, você está com fungo na unha, você está com comportamento alimentar que mostra uma vontade exagerada por alimentos, por vícios. E eu já contei isso aqui para vocês outras vezes. Para quem não estava, eu trago a informação. Eu não conseguia ficar longe dos lácteos lá em 2017, na minha fase de eliminação do quadro de síndrome fúngica, exatamente por essa questão do vício. Então, a caseomorfina tem componentes ali nos lácteos que geram um vício. Não tô falando que é para você parar de consumir e tudo mais, mas eu tô mostrando como que aconteceu comigo. E na minha fase de eliminação, eu escolhi não tirar, porque eu percebia que se eu tirasse, para mim ia ser muito insustentável manter aquilo, porque eu já estava incluindo muitos alimentos que fazia tempo que eu não consumia por conta da rotina, onde eu morava, o que eu fazia, a minha logística fazia com que eu deixasse de lado alguns alimentos. E eu comecei a incluir esses alimentos, assim como eu ensino para vocês na fase de regeneração da terapia nutricional. E tirar grupos que geram vícios. Se você vai lá e tira todos os grupos, fala assim, os profissionais falam que tem que ficar totalmente sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Gente, numa fase que você está com biofilmes de fungos, que você está numa fase de eliminação, tirar tudo de uma vez, para a maioria, não estou falando que não funciona para você, você consegue fazer. E se você quer fazer, tá? Mas se torna insustentável. No meu caso, venci quadro de síndrome fúngica consumindo lácteos. Para mim funcionou, mesmo sendo intolerante à lactose, tá certo? Porque no meu caso, a intolerância à lactose não gera quadro de diarreia, de estufamento, tá bem? Mas porque também do outro lado, eu controlava muito bem, eu cuidava muito bem da inclusão de alimentos, do cuidado com os cereais, com os ultraprocessados, igual eu contei aqui, que eu era uma comedora de Ana Maria, de bisnaguinha, de bolacha, de salgadinho, de pães, de pizza e tudo mais. Não era que eu comia, vou comer um pedacinho de final. Não, gente, é comedora mesmo, comedora com todo o impulso. Voltava das festas, comia hot dog, comia pizza, cervejada. Essa vida que para saúde, né, é incoerente, né? Então, dentro do teu processo de cura, você vai encaixar a sua realidade dentro daquilo que você consegue sustentar e vai manter isso. E os exames vêm para te mostrar se essa escolha que você decidiu seguir, então passou 30 dias dessa decisão, você, tô sentindo que tá ok, mas quero ver quero ver os papéis aí entra exames para complementar isso. E a insulina é o primeiro, é o básico e que ajuda muito a mostrar essa questão da carga glicêmica, como eu disse a vocês. E também controle se está sobrando energia aí para os fungos. E a questão da homocisteína, que eu citei no início, mostra se tem alguma coisa que está descompensada de uma forma um pouco mais séria dentro do corpo. É um outro exame que é bem fundamental. Vou colocar a listinha aqui para vocês. A Girlene colocou, tirei tudo de uma vez e não funcionou. Então, Girlene, primeiro, você tirou tudo de uma vez. Pra mim, como nutricionista e como alguém que já passou pelo quadro, isso já mostra que você fez errado. Porque quem tira tudo de uma vez já sinaliza que essa pessoa está indo para o extremo e não está fazendo uma organização do estilo de vida. Porque o que Girlene incluiu no lugar de tirei tudo de vez? Isso é muito simbólico, muito vazio. O que foi incluído? Então, Girlene começou a comer o que da cidade dela, da terra dela? O que a Girlene começou a incluir? O que Girlene começou a fazer de diferente na rotina alimentar? É mais importante incluir do que excluir no primeiro momento. Porque você está desnutrida. Então, se você começa a cortar tudo e você não sabe fazer a inclusão, você vai continuar desnutrida, com baixa imunidade e o quadro não vai embora. Então, cortar o alimento não te faz uma pessoa bem nutrida. Cortar alimentos não te faz uma pessoa bem nutrida. O que vai fazer com que você seja bem nutrida é incluir alimentos que você consiga compensar essa disfunção das suas células
que vem sofrendo com a falta de nutrientes há meses, arrisco dizer há anos, e com isso o seu sistema imunológico ele vai compreendendo que você está dando conta do recado, e para isso ele consegue trabalhar em paz. E trabalhar em paz é o que? Impedir o supercrescimento de fungo. Agora eu não preciso me preocupar com a regeneração do fígado dela de maneira tão intensa, porque está sobrando nutrientes, o corpo está dando conta disso, e consigo colocar nutrientes ali para organizar a linha de frente que vai impedir esse quadro de candidíase e de síndrome fúngica. E o que eu trago aqui sobre a minha experiência, do que eu fiz pra mim, não necessariamente vai ser o que você vai fazer pra você, tá? Saibam que o 50% do seu DNA não é meu, não é igual ao meu, e 50% do seu DNA é do seu pai, da sua mãe, e esse poder de conhecer, de sentir, de ver o que está funcionando aí, isso é algo que você vai adquirir com aprendizado. Você não nasceu sabendo disso. A partir do momento que você vai coletando informações, por isso que dentro do método são fases. Então, fase de regeneração, fase de eliminação, fase de reconstrução. Nenhum profissional tem o poder de saber como o seu corpo funciona de forma completa. Fisiologicamente, a gente aprende bioquímica, anatomia, a própria fisiologia, farmacologia, a gente entende as matérias. A gente não entende aqui como Mona Lisa funciona. Compreendem? O que eu tenho de ferramenta para entregar para vocês que resolve, sim, é a informação do que tem que ser feito a partir do momento que você aprende a se analisar, se observar. Por isso aqui eu trago a vocês os princípios, que é exatamente o marco zero, da onde você tem que começar, para começar a enxergar o funcionamento do seu corpo, para daí sim, quando você receber a informação técnica da terapia nutricional, igual alguém perguntando aqui, mas granola pode, granola não pode, igual a Mona Lisa aqui que perguntou. A partir da informação que eu trouxe hoje aqui, já era pra, deixa eu analisar se a granola serve pra mim. Granola serve pra Mona Lisa? Com essa informação que eu trouxe hoje aqui, que eu expliquei sobre carga glicêmica, sobre insulina e sobre se você está melhorando, se está piorando, Mona Lisa consegue identificar, granola pra mim não funciona. Porque granola pra mim não livra minha fome. Eu como a granola, eu me sinto com fome, eu percebo que eu não melhoro. Quando eu tô comendo granola, eu não sinto que eu tô melhorando. E eu olho meus exames, minha insulina não tá baixando, minha insulina tá alta. Compreendem? É esse poder de autoanálise que eu quero trazer a vocês. E é claro que com orientação, né? Você não faz isso sozinha, você não chega a todas essas conclusões com uma informação isolada. É um conjunto de informações de forma organizada que te leva a saber o que fazer. Inclusive, no evento Fim da Candidíase, que vai acontecer no dia 23, quem não está cadastrado, depois entra aqui no link do perfil para você fazer o seu cadastro. Você vai entender por completo, hoje eu dei um exemplo, mas por completo o que está acontecendo e o que você tem que fazer para resolver isso, tá certo? Então lá tem os primeiros passos para você eliminar a candidíase e a síndrome fúngica. E aí depois, quando acabar o evento, eu passo as informações sobre o método, que é onde eu dou todo o passo a passo guiado com orientação, tá bem? Então aqui eu trago um painel antes da gente encerrar, porque vai acabar. Eu vou entrar em live de novo com um farmacêutico e microbiologista para falar sobre os testes, tá bem? Aqui eu trago um painel básico de manutenção. Para quem está no método, isso tá lá dentro do método de forma muito mais completa. Tem outros exames, tá certo? Que dentro da tua manutenção, daquilo que você já está fazendo, faz sentido fazer esses exames. Fazer exames, você visualizando que tem algo de errado no teu corpo sem aplicar a terapia nutricional, sem os princípios básicos, é você gastar o seu tempo, gastar a sua energia atrás de buscar resposta pelos seus exames, sendo que a resposta muitas vezes está ali no seu prato, tá? Daquilo que você está fazendo todos os dias, tá bem? A Adeline perguntou, além da ginecologista eu tenho que procurar uma nutricionista, é isso? Tem mais alguém com essa dúvida do papel, do porquê que eu estou aqui ensinando isso, do papel do nutricionista, da terapia nutricional, da terapeuta nutricional para resolver a candidíase e a síndrome fúngica? Coloca aqui para eu saber como que eu tenho que orientar vocês quanto a isso.
Respondendo a Adeline, sim. Se você for no ginecologista, o ginecologista ele não tem como te ensinar uma terapia nutricional. Por quê? Porque o ginecologista não é um nutricionista. E aí cada profissional tem o seu papel dentro do tratamento. O papel do ginecologista é te dar o diagnóstico. E quando você insistentemente vai procurar esse ginecologista, sem cuidar da parte alimentar, da terapia nutricional, sem nem saber que você precisa fazer isso, esse ginecologista só vai te dar a medicação. Porque você está indo lá buscar isso. Tá? Então, o papel do nutricionista, que tem aí o conhecimento em síndrome fúngica, profundo em candidíase, e não vai falar só, corta esse alimento, evita açúcar, porque não é isso. Nós estamos falando de um grau de desnutrição profundo, de um biofilme de fungos que precisa ser eliminado. Então não é simplesmente cortar um alimento e comer um pouquinho de cada coisa que é só isso que vai fazer com que o negócio funcione. Não, é regeneração, é inclusão de alimentos e eliminação de biofilme que tem que ser feita de forma muito correta, caso contrário o problema volta, tá bem? Link no perfil, tá? Pra fazer inscrição. Quem não achou o link, é um link azul que tá no perfil aqui do Instagram. Não tem como não ver. Quando acabar aqui, você vai lá pro meu perfil do Instagram que você vai achar, tá bom? Senão me manda um direct que eu te envio o link, tá certo? Sobre consulta, Gabriela, o tratamento para candidíase da síndrome fúngica eu ensino dentro do método. Então, dia 30 de maio abre as inscrições, mas antes eu entrego o conteúdo gratuito, igual eu estou fazendo aqui hoje, para vocês já irem aprendendo e colocando em prática. Aqui são princípios práticos. Então, o que você aprendeu aqui hoje? Você tem que sair com uma conclusão. Se você está assistindo, um exemplo, fazendo várias coisas e não anotou uma informação que você aprendeu aqui hoje, você não aprendeu. Você só estava navegando. Você tem que aprender a cada live que eu venho aqui conversar com vocês e que você tem a oportunidade de assistir, você tem que aprender alguma coisa e colocar isso em prática. É isso que vai te trazer o resultado. Então, hoje você soube da questão da carga glicêmica. Então, será que os alimentos que você está ingerindo aí, você não está colocando muito alimento energético de uma vez e fazendo com que o seu prato, a primeira garfada seja desses alimentos energéticos? Será que não é o momento de mudar a ordem disso? Você pode comer um alimento energético, mas não se esqueça dos outros grupos, tá certo? Quase não achamos nutricionistas com esse interesse em tratar fungos. É por isso que eu estou aqui na internet todo dia de manhã e à noite. Todo dia de manhã e à noite eu tô aqui ensinando vocês. E se você não achou na sua cidade, você achou. Então, você encontrou online alguém que faça isso por você. Então, se ainda não ficou claro qual é o meu papel aí, por que eu estou ensinando isso aqui pra vocês, eu acho que agora ficou. Se não ficou, depois vocês me avisem, tá bem? Então, eu vou sair aqui pra entrar na live, tá certo? Na outra live. Então, estejam presentes pra vocês entenderem um pouco mais sobre essa parte de testes específicos. Mas lembre-se que o básico, sinais e sintomas, aquilo que você visualiza no seu corpo, se tem unha com micose, se tem candidíase, se tem corrimento, se tem pele aí com problema, não precisa esperar papel para você ter certeza que tem alguma coisa de errado aí acontecendo, tá bem? Então você já consegue visualizar que é um desequilíbrio e quando há desequilíbrio você volta para a ordem. E para voltar para a ordem, você precisa de informação. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tá certo? Então vou entrar agora mesmo, vou sair e vou voltar para a live pra gente conversar. Um grande beijo, até daqui a pouco. E quem não se cadastrou no evento, entra lá para poder participar. Um beijo.